Gêmeos, ouça com atenção, porque o que estou prestes a revelar não é para todos. Apenas uma pequena parcela de geminianos sentirá isso, compreenderá isso e será escolhida para receber o que o dia 3 de dezembro realmente traz. Uma mudança está acontecendo silenciosa, poderosa e direcionada especificamente a você. E se você tem sentido um puxão estranho no peito, uma sensação de que algo em sua vida está prestes a se abrir ou se libertar, isso não é imaginação, é alinhamento. Há semanas, sinais têm aparecido ao seu redor. Relâmpagos de déjà vu, clareza repentina, inquietação incomum ou a sensação de que algo invisível está preparando você. Esses sinais nunca foram aleatórios. Foram avisos, convites, indicadores de que seu destino está prestes a acelerar mais rápido do que você pode explicar logicamente. Porque no dia 3 de dezembro, geminiano, uma porta se abre, e apenas aqueles que estão verdadeiramente preparados reconhecerão o que os espera do outro lado. Mas antes de nos aprofundarmos nessas bênçãos, antes de revelar o momento em que sua trajetória rumo à riqueza se inicia e o motivo pelo qual certas coisas estavam atrasadas em sua vida, preciso que você faça uma coisa. Comente abaixo se você sente que é um dos raros geminianos destinados a receber esta mensagem. Nem todos deveriam ouvi-la. Nem todos a entenderão. Mas se sua intuição já está reagindo, então esta mensagem foi feita para você. Vamos começar. A primeira bênção que se ativa para você em 3 de dezembro chega sem aviso prévio. Ela não bate à porta. Não se anuncia. Simplesmente entra silenciosamente, suavemente, quase invisivelmente a princípio. Mas o que começa como um sussurro se torna um ponto de virada poderoso o suficiente para redirecionar toda a sua vida. Este é o caminho inesperado, a porta que você nem sabia que estava procurando, mas que carrega as chaves exatas para o seu destino milionário. Gêmeos, você esteve numa encruzilhada sem nem mesmo perceber. O universo tem transformado suas circunstâncias, ajustado relacionamentos, remodelado emoções e colocado você em situações que podem ter parecido frustrantes, confusas ou pesadas. Mas nada disso foi aleatório. Cada pausa, cada atraso, cada momento de incerteza estava preparando você para reconhecer a oportunidade que surge em 3 de dezembro. Nem antes nem depois. Somente quando sua energia estiver alinhada o suficiente para aproveitá-la. Esse caminho pode se manifestar de diferentes formas. Uma ideia repentina que surge do nada, tão nítida, tão poderosa, que parece vir de fora da sua mente. Uma mensagem de alguém com quem você não se conecta há muito tempo. Uma oportunidade inesperada de se mudar de carreira, participar de um novo projeto ou entrar em um ambiente que expanda seu futuro. Pode até ser uma percepção financeira, um encontro fortuito ou uma decisão que se encaixa na sua mente com tanta clareza que você sente um impulso urgente para segui-la. O que torna esse caminho tão surpreendente é a naturalidade com que ele se revela. É como se o universo removesse uma venda que você nem sabia que estava usando. De repente a névoa se dissipa. O ruído se aquieta. Seus pensamentos estão nítidos. Sua intuição se aguça. Você não apenas pensa, você sabe. Você não apenas espera. Você vê, e você não apenas espera, você age. O dia 3 de dezembro traz uma revelação que dissolve as barreiras invisíveis que bloqueiam seu progresso. Todos os pensamentos dispersos, a hesitação e a confusão que o impediam começam a se dissipar. O que antes parecia complicado se torna simples. O que parecia distante se torna alcançável. O que parecia impossível agora surge como o próximo passo lógico. Essa bênção é especialmente crucial para você, pois a energia de Gêmeos próspera com clareza, direção e inspiração. Você é mais poderoso quando sua mente se alinha com o seu futuro. E neste dia, o alinhamento é tão forte que o impulsiona para frente com um ímpeto incrível. Imagine correr em uma estrada que de repente se torna livre, sem trânsito, sem obstáculos, sem distrações. É exatamente isso que o dia 3 de dezembro traz. O universo lhe dá uma luz verde cósmica, um sinal claro que diz: vá. Este é o seu momento.
e você sente isso profundamente, instintivamente e inequivocamente. Depois deste dia, você perceberá que não se sente mais preso, você não se sente mais perdido ou incerto. As dúvidas que antes te paralisavam não têm mais poder. Em vez disso, você caminha com convicção, clareza e propósito. Você caminha como alguém que finalmente entende para onde a vida te guiou o tempo todo. Você entra no dia 3 de dezembro como uma versão de si mesmo, incerto, buscando, esperando. Mas você sai como uma versão transformada de si mesmo, focado, alinhado, pronto. Este é o momento em que o universo revela sua verdadeira direção. Este é o nascimento da sua linha do tempo milionária. Esta é a mudança que transforma tudo. A segunda bênção que se ativa para você no dia 3 de dezembro é algo que os outros não notarão imediatamente. Não se manifestará em sua expressão, sua voz ou suas ações a princípio. Não entrará em sua vida de forma dramática. Em vez disso, acontece silenciosamente, mas poderosamente, dentro da sua mente. E essa mudança interna é muito mais transformadora do que qualquer coisa que aconteça ao seu redor fisicamente. Este é o dia em que sua mente muda de frequência. Algo dentro de você passa da mera sobrevivência para a criação, da esperança para a decisão, da espera para a construção, da sensação de estar sobrecarregado para o controle. Este é o momento em que a pressão do seu passado se transforma em propósito para o seu futuro. No dia 3 de dezembro, Gêmeos, você começa a entender algo que sempre sentiu, mas nunca colocou em prática. Você não nasceu para viver uma vida modesta. Você não foi criado para se acomodar. Você nunca foi feito para simplesmente sobreviver mês após mês. Você foi projetado para crescer, influenciar, ascender e criar uma vida onde a abundância se torna normal, não rara. Esta é a mudança de mentalidade milionária. De repente, você entende que dinheiro não é um mistério. É um sistema, um padrão, uma frequência. E uma vez que sua mente entra nessa frequência, a riqueza deixa de ser uma ideia distante e se torna uma extensão natural de suas escolhas. A hesitação que antes o impedia começa a se dissipar. A insegurança que silenciava suas ideias começa a desaparecer. O medo que o impedia de correr riscos afrouxa seu domínio. É como se um filtro pesado tivesse sido removido da sua mente e substituído por uma versão mais clara e precisa de si mesmo. Uma versão que enxerga oportunidades em vez de limitações. Uma versão que pensa em termos de expansão em vez de restrição. Uma versão que reconhece seu potencial em vez de questionar seu valor. Essa mudança é surpreendente pela naturalidade com que acontece, quase como se estivesse atrasada, como se sua verdadeira mente finalmente despertasse. É nesse momento que você começa a ver o dinheiro de forma diferente. Não como algo difícil de ganhar, mas como algo que você pode gerar, multiplicar e atrair por meio de alinhamento, estratégia e intenção. Você perceberá que suas escolhas se tornam mais deliberadas. Sua fala ganha confiança porque seus objetivos não parecem mais inatingíveis. Seu planejamento se torna mais estruturado porque seu futuro finalmente parece real e alcançável. Você começa a perceber que toda conquista financeira começa na mente muito antes de se manifestar no mundo físico. Essa transformação interior explica por que muitos geminianos ascendem repentinamente em períodos como este. Porque tomam atitudes que criam novas fontes de renda. Porque colaboram com as pessoas certas, no momento certo. Porque se encontram de repente em situações onde as oportunidades surgem naturalmente. Nunca é sorte. É alinhamento. No dia 3 de dezembro, o universo finalmente pode trabalhar a seu favor porque você não está mais resistindo à abundância, você a está convidando. Você está pensando como alguém merecedor de riqueza. Você está agindo como alguém capaz de construí-la. Você está se movendo como alguém que já a carrega em sua energia. É assim que sua linha do tempo para se tornar milionário se ativa. Não com dinheiro caindo do nada, mas com sua mente se sintonizando na frequência que atrai tudo o que você sempre sonhou. Depois desse dia, você não está mais se preparando para o sucesso, você começa a pensar como alguém que já o conquistou.
A versão de você que emerge dessa transformação mental é estratégica, focada, capaz, imparável. Sua vida externa logo refletirá o que seu mundo interior decidiu no dia 3 de dezembro. Essa é a mudança que transforma tudo. A terceira bênção que se ativa para você no dia 3 de dezembro é uma das mais intensas e transformadoras. Não se trata apenas de clareza. Trata-se de revelação. O momento em que algo que estava oculto, bloqueado ou fora de vista torna-se visível com precisão cirúrgica. Por muito tempo, geminiano, você tem percorrido situações sentindo que algo mais estava acontecendo por baixo da superfície. Você sentia que algo estava faltando. Sentia que estava perto de uma descoberta, mas não conseguia identificá-la. Sentia que o universo estava escondendo uma parte da história que você ainda não deveria ver. O dia 3 de dezembro é o dia em que a cortina finalmente se abre. Você é regido por Mercúrio, o planeta da intuição, da inteligência, da comunicação e da percepção. Quando o universo abençoa um geminiano, raramente lhe dá dinheiro primeiro. Dá-lhe informação. Porque para você o conhecimento é o verdadeiro poder. A intuição é a verdadeira moeda. A consciência é a verdadeira riqueza. E no dia 3 de dezembro, algo importante que antes estava fora de vista torna-se visível. Pode ser a verdade sobre uma pessoa, suas verdadeiras intenções, seus motivos reais, a verdade por trás de seu comportamento. De repente você entende por que alguém agiu daquela maneira, e essa clareza transforma a sua forma de agir. Pode ser o reconhecimento das suas próprias habilidades. Finalmente perceber que algo que você descartou ou ignorou é na verdade valioso, comercializável ou lucrativo. Pode ser uma descoberta financeira, uma brecha, uma oportunidade, uma estratégia que de repente se destaca como um sinal luminoso. Você pode enxergar um caminho mais rápido, inteligente e lucrativo para o sucesso, um que você nunca havia notado antes. Este é o momento em que as peças que faltavam se encaixam. As pessoas se revelam. Os caminhos se revelam. A verdade se revela. Seu propósito se revela. Você pode receber uma mensagem, ouvir uma conversa por acaso, captar uma única frase em um vídeo ou ler algo. Isso muda completamente sua perspectiva em um instante. Uma pequena interação pode revelar uma grande oportunidade que outros ignoram completamente. Um detalhe minúsculo pode inspirar uma ideia poderosa. Uma única percepção pode redirecionar sua trajetória financeira. Sua intuição se torna extremamente aguçada. Sua percepção se aguça. Sua capacidade de ler pessoas e situações se torna quase sobrenatural. Você começa a conectar os pontos na velocidade da luz. Você percebe padrões que outros não veem. Você decodifica motivações que outros não conseguem enxergar. Enquanto a maioria das pessoas só percebe a superfície, você vê a estrutura por baixo dela. Essa bênção é importante porque a maior riqueza de Gêmeos não vem da sorte, ela vem de informações estratégicas e oportunas. No dia 3 de dezembro, o universo lhe dá acesso a algo que estava oculto por meses, ou até anos. Seja uma verdade, uma oportunidade, um segredo ou uma percepção, essa revelação se torna um ponto de virada. No momento em que você a vê, tudo muda. Você percebe que o destino estava agindo nos bastidores o tempo todo. Os atrasos, a confusão, a incerteza eram simplesmente o universo organizando as peças. Agora o plano se torna visível. Você para de adivinhar. Você para de esperar. Você para de tropeçar às cegas. O dia 3 de dezembro é o dia em que você vê a porta secreta. E uma vez que a vê, não há como ignorá-la. Este é o momento em que seu futuro se expande. A quarta bênção que se ativa em 3 de dezembro é a mais profunda, pois lida com a essência de quem você foi e de quem está se tornando. Não é tão dramática superficialmente quanto as outras. Não vem com um sinal chamativo ou um momento óbvio. Mas muda tudo. Esta é a bênção da quebra de ciclos. Por meses, e para alguns geminianos anos, você esteve preso em padrões que o atrasavam. Padrões que drenavam sua energia. Padrões que o mantinham repetindo as mesmas frustrações, atraindo os mesmos desafios,
lidando com o mesmo peso emocional repetidamente. Esses ciclos podem ser qualquer coisa: o medo de correr riscos, pensar demais até que as oportunidades passem, se importar demais com opiniões que não importam, se apegar a pessoas que não te valorizam. Assumir a responsabilidade por problemas que não são seus, evitar decisões por medo do resultado, ou simplesmente permanecer em situações que te limitam. Mas no dia 3 de dezembro, algo muda dentro de você. Você ganha força para romper o ciclo antigo completamente. O universo alinha sua energia de uma forma que te ajuda a se libertar do que te pesa, não gradualmente de forma decisiva. O mesmo ciclo que parecia impossível de quebrar de repente se torna irrelevante. Algo dentro de você diz claramente: chega de repetir isso. Chega de viver assim. Chega de carregar o que não pertence ao seu futuro. Este é o momento em que seu mundo interior muda de direção. No dia 3 de dezembro, você pode acordar se sentindo mais leve, mais forte, mais centrado. Uma clareza repentina pode te ajudar a se desapegar de pessoas, hábitos e situações que antes drenavam seu espírito. Você pode parar de ansiar por validação de lugares que nunca te valorizaram. Você pode sentir uma certeza tranquila ao fechar uma porta que tinha medo de fechar. Pode decidir se afastar daquilo que te esgota. Pode escolher a si mesmo em vez de buscar aprovação. Pode direcionar seu foco para o futuro em vez de se agarrar ao passado. Pode estabelecer limites onde eles deveriam ter existido há muito tempo. Seja qual for a forma que essa mudança assuma, ela te liberta. Essa liberação emocional cria espaço real. Espaço para riqueza, para oportunidades, para clareza, para sua próxima versão. Porque a abundância não pode entrar em uma vida repleta de bagagem emocional. A prosperidade não pode florescer onde as feridas ditam as decisões. O sucesso não pode crescer em ambientes dominados por medos antigos, crenças ultrapassadas ou conexões tóxicas. No dia 3 de dezembro, esses bloqueios começam a se dissolver. O peso do seu passado se afrouxa. O domínio das memórias antigas enfraquece. A força dos padrões ultrapassados desaparece. Você começa a sentir uma nova versão de si mesmo surgindo, mais forte, mais sábio, mais corajoso e mais preparado do que nunca para entrar em um novo capítulo. Essa bênção é essencial porque os ciclos moldam os resultados. Repetir padrões antigos só repete os mesmos resultados. Mas quando o ciclo se quebra, tudo muda. Seu caminho se transforma. Sua energia se alinha. Seu potencial se expande. E é isso que ativa seu destino milionário. Essa bênção liberta a parte de você que estava restrita ou silenciada. Ela traz à tona o Criador, o visionário, o construtor. A partir deste ponto, você para de repetir a vida que já não lhe serve mais e começa a criar a vida que você merece. O dia 3 de dezembro marca o dia em que você quebra o ciclo e reescreve o final. A quinta e última bênção é a mais poderosa, a que mais altera o destino da sua transformação de 3 de dezembro. Esta é a bênção que não apenas influencia seu caminho, mas o reescreve completamente. Gêmeos, no dia 3 de dezembro, sua linha do tempo milionária se ativa. E isso não é linguagem poética. É uma recalibração energética que une sua intuição, suas escolhas, seu propósito e suas oportunidades em uma direção imparável. Por muito tempo, sua vida pode ter parecido dispersa. Você tinha potencial, mas não estava focado. Você tinha ideias, mas elas não estavam estruturadas. Você tinha sonhos, mas eles estavam esperando o momento certo. O dia 3 de dezembro marca o fim da espera. Este momento reúne todas as suas partes, sua ambição, sua inteligência, sua criatividade, sua resiliência, e as alinha em uma única e poderosa linha do tempo. Uma linha do tempo construída para crescimento, clareza, estabilidade e abundância a longo prazo. Esta bênção não se trata de sorte repentina, trata-se de alinhamento. É o momento em que tudo começa a fazer sentido. Não porque o mundo muda instantaneamente, mas porque você muda. De repente, o propósito por trás de suas lutas se torna claro. Os atrasos fazem sentido como proteção.
As decepções se revelam como redirecionamento. Cada revés aparece como um degrau. Você começa a perceber que o universo não estava bloqueando você, ele estava moldando você. Cada porta fechada o impulsionou em direção a uma abertura melhor. Cada desafio aguçou seus instintos. Cada perda fortaleceu sua resiliência. Cada momento de incerteza te ensinou a confiar na sua voz interior. 3 de dezembro é o dia em que essa voz se torna mais forte que o seu medo. Assim que essa linha do tempo se ativa, algo dentro de você muda. Você começa a tomar decisões com clareza, não com ansiedade. Você age com intenção, em vez de hesitação. Sua mente se torna mais afiada, mais estratégica, mais focada no crescimento a longo prazo, em vez de distrações passageiras. Você para de baixar seus padrões. Você para de buscar aprovação nos lugares errados. Você para de desperdiçar energia com coisas que te drenam. Sua confiança aumenta. Não uma confiança ostensiva, mas uma certeza profunda e sólida sobre quem você é e para onde está indo. Você começa a atrair oportunidades de riqueza sem forçar nada. Pessoas que antes te ignoravam começam a te notar. As conversas mudam. As conexões evoluem. Sua energia se torna magnética para a abundância. E as pessoas certas entram na sua vida exatamente no momento em que seu caminho exige delas. Esse é o poder do alinhamento. Quando seu mundo interior corresponde às suas ações externas, a vida para de resistir a você. A linha do tempo do milionário não promete dinheiro instantâneo porque a verdadeira riqueza é mais do que um momento, é uma base sólida. Esta linha do tempo promete transformação em todos os níveis mental, emocional, espiritual e financeiro. Ela promete que seus hábitos evoluirão, sua mentalidade se fortalecerá, seus esforços se tornarão intencionais e seus resultados começarão a se acumular de maneiras que mudarão sua vida. Esta linha do tempo garante crescimento. Ela garante progresso. Ela garante que você não estará mais lutando contra o rumo do seu destino, você estará fluindo com ele. Quando esta linha do tempo se ativa, você se torna uma versão de si mesmo livre de escolhas baseadas no medo. Você para de adiar o que sabe que precisa ser feito. Você para de diminuir seus sonhos. Você para de questionar sua própria capacidade. Você passa da sobrevivência para a expansão, da esperança para a criação, da reação para a liderança. Você se torna a versão de si mesmo que o destino vem preparando o tempo todo. Essa ativação cria um poderoso efeito cascata. A mentalidade que você adota em 3 de dezembro influencia todas as decisões subsequentes. Essas decisões criam impulso. Impulso cria oportunidade. Oportunidade cria crescimento. Crescimento cria riqueza. Riqueza cria estabilidade. Estabilidade se torna liberdade. Esta é a reação em cadeia que começa em 3 de dezembro. Não é apenas mais uma data no seu calendário. É uma linha divisória entre 2 capítulos, o capítulo antes do alinhamento e o capítulo depois do alinhamento. No capítulo antes do alinhamento, você estava se curando, aprendendo, se preparando. No capítulo depois do alinhamento, você começa a ascender. Gêmeos, esta bênção é sobre entrar no futuro que sempre esteve esperando por você e um futuro onde seus talentos são reconhecidos, onde seu trabalho é recompensado, onde sua intuição o guia para as oportunidades certas, onde sua mentalidade apoia a abundância em vez de resistir a ela. No dia 3 de dezembro, sua linha do tempo milionária se ativa, não porque o destino o escolheu aleatoriamente, mas porque você finalmente se torna pronto para reivindicar o que sempre foi seu. Este é o momento em que seu caminho se abre, seu propósito se torna mais nítido e seu futuro começa. E agora, ao chegarmos ao final desta mensagem, respire fundo e absorva verdadeiramente o que este dia significa para você. O dia 3 de dezembro não é aleatório, não é uma coincidência, não é apenas mais um momento passageiro. É um ponto de virada, uma mudança silenciosa. Uma porta que apenas alguns poucos escolhidos atravessam com consciência. E você é uma dessas pessoas. Tudo o que você tem sentido ultimamente, a pressão, a confusão, a clareza repentina, as ondas emocionais,
não estava acontecendo contra você. Estava acontecendo a seu favor. Estava preparando você para a transformação da qual falamos. Você não está entrando nessa energia por acaso. Você foi guiada até aqui porque seu caminho está mudando e seu futuro está chamando. Este é o momento em que a antiga versão de você começa a desaparecer e a sua versão superior começa a surgir. A transformação dá um passo à frente. A versão que escolhe o crescimento em vez do medo, a paz em vez do caos, o alinhamento em vez da incerteza. A mudança que acontecerá em 3 de dezembro é poderosa porque não exige força, exige apenas prontidão. E você está pronto. Então, enquanto este dia se desenrola, lembre-se desta verdade: nada em sua vida está estagnado. Nada está bloqueado. Nada é tarde demais. Você está entrando em uma linha do tempo onde suas decisões importam mais, sua intuição se fortalece e seu futuro começa a se abrir de maneiras que você antes desejava, mas lutava para acreditar. Mova-se com confiança. Caminhe com consciência. Permita que esta transformação o guie, porque este momento não é sobre esperar por mudanças, é sobre se tornar a mudança. E antes de ir, quero que você responda a uma pergunta nos comentários. Qual parte da mensagem de hoje mais ressoou com você? Suas palavras importam mais do que você imagina, e seu comentário pode ser o sinal que alguém precisa hoje. Seu futuro começa agora.